Vem, Tarzan. Oh, até caiu o óculos. Nossa, se liga no vento. No meio da correnteza. Tem possibilidade de chegar lá e pegar uma chuva. Pegou bastante assim a panturrilha, né? É só o começo, né? É só o começo. Oi pessoal, vídeo novo aqui no canal. E esse vídeo aqui talvez seja uma das maiores loucuras que a gente já fez na vida até agora. Só o futuro vai dizer o que vem pela frente. Mas amanhã a gente começa aí numa jornada muito louca, 5 dias caminhando até chegar em Machu Picchu. Vão ser 75 quilômetros e assim, a ansiedade ela tá grande. A gente acabou de voltar da agência que a gente fechou, a Peru Indian Hope, que a gente super indica, inclusive, fizemos vários passeios com eles e fizemos ali uma reunião para alinhar as expectativas, entender como que vai ser esses 5 dias. Também pegamos nossas bolsas com sacos de dormir, que a gente vai levar amanhã. E vai ser bem cedo, 4h30 a gente acorda bem antes, 4h30 a gente já tem que estar de pé. O guia passa na nossa casa às 4h30 da manhã para pegar a gente e aí partir para essa super aventura. Tô bem ansiosa, não somos pessoas que temos aí o hábito de fazer trilhas. O Peru acho que foi o primeiro local que a gente começou a fazer realmente, porque os passeios são isso, são no meio da natureza. Mas vai ser um grande desafio. Acho que nunca passei um dia caminhando tanto e subindo e descendo. Então, o futuro aí reserva algo bem inusitado. Bom dia, gente! Hoje, 4h36 da manhã agora, estamos de prontidão aqui no hotel para sair para trilha. E ó, já vou aproveitar aqui e mostrar o que a gente tá levando, né? Aqui então a gente tem 2 maletas que vão ser levadas pra gente, a gente vai encontrar todas as noites, então aqui tem roupa, tem itens de higiene, essas coisas, saco de dormir também. E aqui estão os nossos mochilões que a gente vai levar com as coisas para a trilha. Assim, eles não estão muito pesados, né? Eles não estão cheios, então acaba que vai dar uma ajudada aí. Mas a gente tá levando o mochilão justamente porque é um pouco mais confortável aí pra, né, encaixar nas costas e tudo mais, é melhor do que uma mochila convencional. Então, tá indo meio vazio, mas tá indo com a gente. E aí, aqui, ó, o hotel fez um cafezinho da manhã, vou mostrar pra vocês. Tem água, temos pãozinho, sandubão, não sei do que é, parece queijo, presunto, talvez. Uma tangerina daqui, barrinha de cereal e, por fim, deixa eu pegar aqui no fundo, um biscoitinho de mel. Então, eles já deixam pronto, né? A gente avisou que a gente ia sair mais cedo, eles já deixaram prontos pra gente levar. Então, 4h30 da manhã, um cafezinho da manhã, preparado. E aí, agora a gente tá de prontidão aí, esperando o guia chegar entre 4h30 e 4h45. Ele é pra chegar e aí a gente parte pra aventura. Bora lá! Agora sim, oficialmente, bom dia. Depois de 2 horas dormindo no ônibus até chegar aqui na cidade de Moyepata. Agora fizemos uma pausa, né, pro café da manhã. A gente vai comer agora a nossa marmitinha que a gente ganhou do hotel. Porque como a gente acordou super cedo, tava meio sem fome, a gente deixou pra comer depois. Mas o pessoal tá comendo aqui dentro. Então tem essa opção aí também. É um valor à parte, então a gente já vai aproveitar que o nosso, né, já tava incluso no valor do hotel. Veio, vamos comer. E, ó, é um bom dia muito especial. É muito um bom dia, porque tem até... Eles estão indo pra lá já. Mas tem galos, patos, tem de todos. Todos esses animais que fazem cocoricó, bom dia. Fazendinha, né? Bom dia da fazendinha. E ó, Gui, dá bom dia aí pro pessoal. Dorminhoco. Já tá aí, ó, atacando, né? Eu também vou. Embora se alimentar, mas não muito também, porque como a gente vai fazer, né, uma trilha aí, vai ser um pouco puxado. É indicado que a gente coma, pra não desmaiar da fome, mas também que não coma muito, pra não ficar com o estômago muito pesado, né? Então, bora se alimentar. A gente agora, então, desceu do ônibus, vamos começar a caminhada. E exatamente nesse ponto é onde a gente dá aquela revisada na mochila, ver se não quer deixar nada na parte que, né, eles levam pra gente à noite. Inclusive, ali atrás estão os cavalos que são eles que vão carregar aí as nossas malas que tem o colchão de dormir e algumas roupas, né? Então a gente está nesse momento, o guia está ali fazendo justamente essa separação, vendo se está tudo certo, se está todo mundo com as equipagens. E agora esperar um pouquinho para começar a trilha. A gente está agora em 3.600 metros de altitude, muito parecido aí com Cusco, então ainda está de boa. E deu uma esquentada, né? A gente estava com 2 casacos e uma blusa e deu uma leve esquentada no ônibus, né? Bateu bastante sol, mas tem um ventinho. Acho que
ao longo da trilha vai oscilar bastante. Bora! 3, 2, 1, Oficialmente, então, começando a trilha. Primeira trilha da vida. E a gente tá, como eu falei... Segunda, né? Tem aquela que a gente se perdeu. Ah, é verdade. Não, terceira já, né? Teve também a Montanha Colorida. Não, mas trilha raiz mesmo, essa daqui é a primeira. E hoje o guia falou que o ponto mais alto que a gente vai é na Laguna Yumantai. Quantos metros? 4.200 metros, se a gente não se engana. Então, vou tentar poupar um pouco aí o fôlego, porque vai ser o dia aí caminhando. A gente tem, acho que agora, 2h30 de subida. É. Até a gente chegar na base do acampamento. Daí a gente almoça E depois... e depois vai pra Laguna. Boa. Então, assim, né? Subida, vamos se poupar, né? Se liga na ponte. Ui. É um equilíbrio que tem que fazer aqui. Vem, Gui. Primeiros 10 minutos de trilha. É só o começo, né? É só o começo. Por enquanto, esse primeiro dia, os obstáculos eles são bem tranquilos, né, Júlia? Sim, bem de boa. Não tem muita subida, até tem um pouco, mas é tranquilo. E o que a gente encontra aí é obstáculos naturais, né? Ó, se a Júlia conseguiu, você consegue também. Todo mundo consegue. Boa. Vai, Gui. Não cai, tô filmando, vai virar uma videocacetada. Vem, Tarzan. Oh, até caiu o óculos. No charme, né? Né? Brazilian. Tem um pessoal aí que tá fazendo trilha com a gente, né? O nosso grupo é só gringo. É a maioria do pessoal aí da Europa. Nem lembro direito a nacionalidade, mas todo mundo fala inglês. E aí tem 2 brasileiros. Suíça, Dinamarca, Nova Zelândia, Áustria, boa. E aí o pessoal tudo falando inglês. O Guilherme já tá aqui no sotaque, né? E eu tô arranhando aí o meu inglês. Que faz tempo que eu não pratico, né? Tô só no espanhol. Mas é bom também pra aí mexer com a cabeça, né? É um ponto real, né? Essa trilha aqui não são muito peruanos que fazem, não é o pessoal local, é mais realmente o pessoal de fora. Então vai ver muito gringo se for fazer. Muita gente falando inglês. E no nosso grupo a gente teve a sorte ali de encontrar 2 brasileiros também, né? 2 paulistas. Eles estão um pouco mais na frente que a gente está gravando. Mas acho que foi a língua mais familiar que a gente encontrou até então. Sim. E é bom, né, poder falar um pouquinho de português depois de algum tempo aí só no espanhol, né? Um aqueduto ali. Parece um antigo aqueduto, né? Ou só uma ponte, na real. Mas aqui embaixo onde a gente tá, agora tem umas pedras. Não dá pra ver. Mas tinha água passando. Aqueduto mesmo? Ah, legal. Ó, aqui dá pra ver água. Olha que massa, que lindo, né? Se liga no visual. Que legal. Cuidado, caminho angosto. O que é angosto? Angosto? Íngreme. Íngreme, será? Desgostoso? Olha só quanta água. Caramba, que massa. Mas aqui tem que ficar ligado pra não torcer o pé, né? Também. Tá água. Tá água e tá o precipício. Então, assim, se a gente erra um pouquinho, né? O passo, já é, Elvis. Vista é incrível. Aqui provavelmente vem dos glaciais, né? De alguma adolescente da montanha. Eu gostaria de acreditar que vem do glaciar. Eu acho que sim. Ali pra trás, agora não dá pra ver, mas tinha uma montanha com neve, né, ainda. Que é a montanha que a gente vai hoje à tarde. Yumantai. Então pode ser que tá vindo de lá. Ó, agora a gente já tá se aproximando de onde a gente vai ficar essa noite. É perto do meio-dia agora. Então a gente vai chegar lá no local. Vai deixar nossas coisas, né? As mochilas e tal. Almoçar. E aí depois a gente sai de novo.
só que daí sem as mochilas, com menos peso, pra conhecer a Laguna Yumantai. De curiosidade, né, Julia? Aquela lá na frente, ó, Deixa eu virar. é a montanha Yumantai. E tem a aqui neve, ao lado é a Salcantay. Ah, legal. E só uma outra curiosidade, como a gente sempre fala nos vídeos, né? Os incas gostavam bastante da dualidade. Então a Yumantai está associada justamente à mulher, à mãe, e a Salcantay está associada ao homem, ao pai. Então eles têm esse significado, essa dualidade entre homem e mulher, também nessas montanhas. Legal. E se liga nessas hospedagens, né? Queria me hospedar aqui, porque deve ser incrível. Mas o nosso rolê é outro. Vamos descobrir, né, na verdade. Lá na frente, legal. É pertinho agora, né? Pra quem quer testar aí o tênis à prova d'água, dá pra passar por ali, ó. Mas eu tô de boa, né, Gui? Por quê, né? Pra que dar chance? Estamos indo um dia inteiro tendo que usar o tênis, né? Vai que não seca. Esse caminho aqui tem uma subidinha levemente íngreme, mas pega um pouco, tá bem quente agora. E ó, Gui, olha pra cá. Ali a gente tem o cavalo branco, né? E aqui a gente tem o príncipe. Gostou? Nossa, estou... Quer dizer, eu tô... Estou. Até tô trocando as línguas, de tão impactado. Parado então pro almoço agora. Aqui pra trás é a subida que a gente vai fazer depois pra Laguna Yumantai. E daí a gente entrou, veio aqui, andou mais um pouquinho, né? E entrou nessa área aqui, ó. Que basicamente aqui é onde a gente vai almoçar. O pessoal já tá todo ali sentado esperando a comida chegar. Aqui a gente tem uma pequena loja com algumas coisas, papel higiênico. Deixa eu até ver aqui o que tem na verdade. Lã, snacks, enfim, tem de tudo aqui. E pra baixo aqui é onde a gente vai se hospedar essa noite. Então vão ser nessas barraquinhas aqui. O caminho até aqui, vou falar pra vocês como que foi, né? Assim, a gente no começo teve algumas subidas assim, que foram um pouco fortes, mas foram poucas. E a gente fez algumas paradas, tipo umas 3 paradas, poucas subidas, assim, 5, 10 minutos andando, daí parava. E aí depois foi só em linha reta, então foi mais fácil assim, e a gente conseguiu andar um pouco mais rápido, né? Nosso amigo ali contabilizou, deu 7 quilômetros. Eu contabilizei da metade, eu esqueci de contabilizar no início ali no Strava. Então eu marquei só 4, mas no total, desde que a gente começou até aqui, foram 7 quilômetros. Agora já é meio-dia e a gente tá agora, né, então, esperando o almoço. Mas eu já gostei muito aqui do local. É bem massa aqui, várias cabaninhas. Um local bem aconchegante, né? Descansar um pouco, porque daí de tarde então a gente vai fazer a Laguna Yumantai. Então agora começamos a trilha para a Laguna Yumantai. E até explicando um pouco, né, aproveitando que agora a subida não tá tão difícil, é só o começo, um pouco de como que vão ser esses próximos dias, né? Então a gente tá fazendo a trilha de Salcantay, que são 5 dias e 4 noites, só que o nosso vai se estender um pouco mais, porque a gente vai passar um dia a mais em Águas Calientes antes de ir para Machu Picchu. Então a gente vai dar uma descansada, gravar aí um pouco pra vocês, mas basicamente esse é o roteiro. Caminhar, 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 e aí no domingo a gente vai conhecer Machu Picchu. Hoje é terça-feira, então, primeiro dia de trilha. Até então, ok, não muito difícil, nada muito complexo, mas amanhã é pra ser o dia mais difícil, assim, porque tem bastante subida. Se não me engano, são 2 horas só de subida. Então vai pegar bastante aí, fôlego, enfim, né? Vai desgastar bastante. Mas pra hoje já almoçamos e vamos fazer aí a trilha até a laguna. Também mais ou menos 1h30, 2 horas, cada um no seu ritmo. Essa daqui é uma das trilhas mais difíceis que tem pra fazer aqui. A montanha colorida em nível de altitude, é uma das mais altas, mas aqui pela complexidade. Dizem que é uma montanha um pouco mais íngreme e tudo mais, né? É bem íngreme, pessoal. Olhando assim já dá uma É verdade. Porque a gente mal começou a subir. E, cara, é só subida. Não tem assim aquele momento de terreno plano pra descansar, sabe? É só pra frente, só pra cima. E se vocês conseguirem reparar aí, tá meio fechado o tempo.
e a gente tem possibilidade de chegar lá e pegar uma chuva. Então a gente trouxe aí a capa de chuva, tá aqui no bolso da minha jaqueta, e lá é bem gelado. Então a gente tá levando bastante casaco aqui, o caminho é ruim porque é bem quente, né? Você vai se enganando, mas quando chega lá em cima bate aquele vento, né? Nossa, se liga no vento. Nossa! Olha ali, cara. Caramba, deu um redemoinho. Que Nossa. loucura, olha ali, olha ali. Caramba! E galera, pra quem vai nesses lugares e resolve subir de cavalo, isso aí é um perigo, tá? Porque vai ali nos olhos dos cavalos e eles ficam muito loucos, eles começam a dar coice e derrubam as pessoas também. Então, por mais que seja difícil subir andando, é muito mais seguro. Sim, na Montanha de Sete Cores a gente viu, né, um acidente acontecer com os cavalos. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora, de dar um redemoinho. Os cavalos se assustaram e lá, nosso povo teve muita sorte, porque estava numa área que era grande, era espaçosa. Então o pessoal caiu e ainda não foi dos piores, porque tinha uma parte que era literalmente um penhasco. Então se o cavalo desse a louca ali, o pessoal ia cair feio. Então tá aí, né, os prós e os contras de subir com o cavalo. Na Montanha Colorida eu até perguntei pra vocês, né, se subiriam de cavalo, não subiriam. A gente aí tem uma opinião mais de se necessitar, daí a gente avalia. Eu tenho, confesso que um pouco de dó e depois do acontecimento, um pouco de medo também. Então a gente tenta aí o máximo que a gente consegue, vai parando, vai respirando, se recuperando. Na Montanha Colorida a gente não passou mal, então eu acredito que hoje também não vamos. Vai ser só um pouco mais cansativo mesmo, por conta de ser íngreme, né? Mas em questão de altitude, acho que não vai pegar na gente não. De qualquer modo, estamos com folha de coca, estamos com água florida, todos os remédios aí possíveis para ajudar caso a gente fique mal ou qualquer outra pessoa aí do grupo. Já tá ruim de respirar. E agora a gente começa já a se aproximar um pouco mais do topo da montanha, que tá ali. Pode passar? Não passa nada. Agora então a gente começa a se aproximar um pouco mais do topo da montanha, que tá ali. Essa área aqui tá um pouco mais reta, menos íngreme, mas, foi bem puxadinho, assim, a subida. Pegou bastante, assim, a panturrilha, né? É bem íngreme mesmo. E a gente anda, parece que já foi um monte e não andou nada. Mas agora, o que eu queria mostrar pra vocês, que eu peguei a câmera pra mostrar, é justamente isso aqui, ó. Que são as águas, né, escorrendo aí da montanha, que tá cheia de neve ainda. Estamos em final de setembro e ainda tem neve aqui. Então, muito bonito, um momento bem relaxante, né, Gui? E tem o pessoal que vai pelas pedras mesmo. Ali por cima, por baixo, tem várias opções. O que tu achou, Gui, até agora? Tá viajando? Tô cansado. O que tu achou até agora? Bem bom, cansativo, bastante subida, mas a gente pagou pra isso, né? Então, bora aproveitar. Mas eu vou falar pra ti que eu acho que podia vir um helicóptero e resgatar a gente e cancelar aí os próximos dias de trilha. Ficava só em casa, deitado. Que eu tô cansada. Então, Se liga, pessoal, no meio da correnteza. Ai. Que loucura. Agora é o momento que a gente realmente testa se o tênis é a prova d'água, né? que é esse pezão ali que eu vi. Sim, sem querer, tá? Porque não tinha como eu não pisar naquela pedra. Só foi. Mas deu boa, não molhou meu pé. Tô inteira. Não, mas se liga no visual. Que lindo, ó. E a gente tava lá embaixo, né? Em algum canto. A gente tava muito lá atrás, muito lá atrás. A gente veio andando até chegar na base da montanha aqui e subir realmente pra laguna. Mas a gente veio bem de baixo, assim. No começo, né, do dia real. Se eu não me engano, até na base da montanha aqui pra subir são 7 km. Então é mais ou menos isso que a gente andou. E agora tem que subir mais. Não para por aqui, né? Estamos chegando, né, Gui? Graças a Deus. Nossos amigos brasileiros, dá um salve aí. Hello, gente. Agora é um momento uau. Essa trilhazinha aqui, ó.
top. É a trilha que vai nos deixar surpreendidos. Dizem que essa daqui, diferente da montanha de 7 cores, né, de 7 colores, surpreende pessoalmente, só que positivamente, né? Aquela lá tu pode talvez se frustrar um pouco com as cores. Aqui a expectativa tá alta. Ai, bora então. Bora que tá ali. Agora tá ali. Durante o trajeto até foi bem curioso, porque tinham vários momentos que tinha uma subida assim, você olhava de longe e pensava, meu, certeza que eu tô quase chegando, é ali. E aí você chegava no topo da montanha e não era, tinha mais um monte de caminho pela frente. E a nossa amiga ali, ela já fez, então ela já dava uns spoilers, tava chegando ou não. E eu tava tipo o burro do Shrek. Tava chegando, É tava verdade. chegando. Ela foi a nossa guia, né? Maravilhosa. Vou confessar que em alguns momentos ela iludiu a gente, né? Mas faz parte, né? Agora tá chegando. Vou acreditar, hein? Ó, Julia, eu vou deixar aqui primeiro. Vamos lá. Será que eu filmo meu rosto ou a câmera? Filma a câmera. Filmar local, vamos lá. Tatatantã. Primeiras impressões. Que lindo! Nossa, gente. Que azul é esse? Caramba! Deixa eu até tirar o óculos pra ver melhor. Que lindo! Eu tô muito chocada. Eu tinha uma expectativa, mas ela não era tão alta. Que massa! Nossa, que vibe indescritível. Cara, primeiro de tudo, né? Porque eu não achava que isso aqui se movimentava, eu achava que isso aqui ficava parado, essa água. Então chegar aqui e ver esse negócio balançando já é bem legal. E ela E tem várias assim, cores, né? Ela, sim, ela tipo, é um pouco amarelado, azul, vários tons de azul, de verde, marrom. Nossa, que incrível! E lá atrás, ó, a montanha com neve que a gente falou, né? E que aqui tá com as nuvens em cima, então parece que fecha assim um cenário completo. Caramba, que incrível! Eu vou falar pra vocês que pode ser cansativo, pode doer as panturrilhas, mas vale a pena. Total, acho que por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, esse realmente é lindo, é realmente surpreendente. Não é Photoshop, né? Não é edição que eles colocam na internet, é de verdade. Então, cara, Não é? nunca tinha visto algo tão azul assim. Total. E eu acho que fazer aqui na trilha de Salcantay foi até legal porque parece que não tem tanta gente. Acho que talvez pela manhã, quem vem e faz o passeio só pra cá, deve ter bem mais turista, assim, né? Porque vem bastante. Aqui tá só o pessoal que tá fazendo o Salcantay mesmo. Mas, poxa, muito massa. Gente, tô muito feliz, muito realizada. Já foi aí o nosso primeiro prêmio da trilha inteira, né? Primeiro prêmio aí dos 5 dias caminhando. A gente vai ter alguns prêmios aí pelo caminho, mas eu não vou dar spoiler, mas promete. A gente viu que pra lá, ó, tem bastante pessoal. A gente, na verdade, não encontrou o nosso grupo, acho que talvez eles já foram pra lá. Acho que é por aqui, né? Não tenho certeza, na verdade. Bom, mas enfim, o que eu ia falar pra vocês, que lá em cima o pessoal vai, porque tu consegue ver de cima, né, o lago. Então fica ainda mais bonito, dá pra ter uma visão mais ampla. E ali a gente vai tentar voar o drone. Eu não sei se vai rolar, porque não sei se pode. E também não sei se não vai ter muito vento, né, com areia. Vai estragar um pouco. Ah, é por aqui que passa, ó. Que legal. Ah, tem bastante gente por ali. Opa. Tá, vamos lá. Não apoio isso aqui, tá? Ui. Tá. Quer ajuda? Não, tá de boa. Pode ir. Não, se liga na água transparente, gente. Que linda. Que linda. Que massa. Aham, vamos bater uma fotinha aqui. Postar no Insta, né? Segue a gente lá, de Spray Oficial. Já de antemão, perdão pelo áudio, que talvez esteja meio ruim por conta do vento, mas chegamos no topo do topo do topo e essa daqui é simplesmente a vista. Lindo demais. Nem precisa de drone, né, Gui? Não. Dessa altura? É, aqui de cima mesmo tá especial. E com esse vento aí, seria muita coragem, acho que volta, né? Seria muita coragem e como a gente é corajoso, a gente gravou sim com o drone e logo mais vocês vão ver. É, Tem muito vento, pessoal. muito vento mesmo, dá medo de sair voando aqui. Até o pessoal aqui do lado estava comendo fruta, estava numa sacola, e a sacola voou, eles deixaram no chão e ele foi lá embaixo buscar.
Mas tá muito, muito vento mesmo, tá bem gelado. A gente chegou ali embaixo e pensou, não vai estar tão frio como o pessoal diz que é. Ui, um boné, voou agora. Voltou, conseguiram pegar. Mas é isso, assim, a gente chegou ali embaixo, a gente pensou, nem é tão frio quanto a gente pensou que fosse, né? Mas você chega aqui e, nossa, encana um vento aqui de uma forma que, vou contar, viu? Acho que nem na Montanha Colorida era tão gelado. E acho que muito por conta da... Como é que se diz que tem aqui atrás? Dos glaciares. Dos glaciares, né? Fica ainda mais gelado. Mas bom, check aí na Laguna Montai. Lindo demais. Maior visual. Por todos os lados até agora, olha só. A nuvem tá se abrindo. Tá dando uma luz aqui de uma forma. Nossa, lindo, né? Que especial, né? E acho que vale uma curiosidade, a gente falou isso em outro vídeo, mas os incas conheciam muito bem esses glaciares e dominavam muito bem eles. Tanto que foi usando eles que basicamente eles utilizaram, na verdade, esses glaciares para criar uma forma de preservar alimento, né? Era quase uma geladeira. Então eles faziam construções que ficavam estrategicamente posicionadas no alto das montanhas, onde batia o vento que vinha desses glaciares, né? E esse vento muito gelado se chocava contra a rocha e fazia com que o alimento que já estava desidratado fosse preservado por muito mais tempo. E se liga, aqui a gente até tava vendo, aponta lá pro pessoal, Gui. Tem uma casinha, que eu tô com as mãos ocupadas, Lá tem uma casinha, uma ou duas? Cara, uma, eu né? acho que é uma. Eu não sei Uma se... casinha, não sei se é Aquela é uma pedra, na verdade. Acho que é, né? Uhum. Bom, mas enfim, tem uma casa e talvez seja até por isso, né? Vai saber, não sei se algum Onde tá ser indo humano casa? habita. Lá não é uma casa? Aonde? Aqui uma onde tá pedra. apontando. É uma pedra aquilo? Uhum. Então só esquece, galera. Viajei aqui na Batatinha. A minha miopia, ela não me ajuda às vezes. Mas é legal que ele tem um monte de vaca. Eu achei que talvez a gente fosse encontrar lhama, alpaca, mas vaca não. Real, né? No caminho tem bastante. E ali também, ó, nas Também. montanhas. Total. E quem que vem aqui pra cuidar das vaquinhas, né? Será que tem alguém? Ou elas são só da A natureza? Pachamama cuida. Pode ser, pode ser. Trilha concluída, já estamos aqui no nosso acampamento, na nossa barraquinha. Até pra mostrar pra vocês, né? Na hora do almoço foi um pouco corrido e acabei não mostrando, mas esse aqui é o nosso espaço. Aqui temos o Guilherme deitado, consertando aí o nosso drone. E aqui as malas e tudo mais. Consertando o drone porque na hora de pousar, acabou batendo na caixa dele. E aí deu uma arranhadinha ali numa das hélices, né? E daí a gente tá trocando já por precaução, né? Pra funcionar já melhor de uma vez. E bom, gente, a gente tá muito cansado. Foi bem exaustivo, assim, o dia de hoje. Acho que também o nosso corpo não tá muito acostumado a fazer trilha, assim. Então, pegou de surpresa a gente. Mas, ó, eu tenho aqui o folhetinho que mostra até melhor todo o trajeto que a gente tem pra fazer. E hoje a gente chegou ali na Laguna Montai, 4.250 metros de altitude. Ali eu acho que eu acabei nem falando, mas essa foi o máximo de hoje, né? Bem alto, estava bem gelado. E bom, o dia inteiro hoje deu 13 quilômetros caminhando. Foi bastante coisa, então a gente tá bem cansado. 13 quilômetros assim, né? Vamos botar aí, na altitude, subindo montanhas, muito inclinadas inclusive. Então foi bem cansativo, assim. A nossa panturrilha tá estourada, porque na subida pegou bastante e o nosso joelho pegou bastante na descida. Dá bastante impacto. Mas a gente tem que descansar, porque se liga. Segundo dia é nada mais nada menos que 22 quilômetros. E é um dos piores dias porque não só quilometragem, tem também uma grande subida. Então a gente vai aumentar a altitude, vai ser o ponto de altitude mais alto. E também acho que vai ter algumas inclinações assim meio chatas que nem teve hoje. Bom, mas vamos deixar o dia de amanhã para amanhã, vamos não se preocupar com isso. Agora a gente vai descansar um pouco. Ainda é cedo, agora são 4h44, então o pessoal ainda tá voltando aí do passeio. E na hora que sair a janta a gente vai comer e depois, cair na cama, dormir, aproveitar o máximo de sono que der pra recuperar, né? Quer falar algo, Gui? Não, tá concentrado.
puedo, mas... Coitado, o Guizinho, ele tá esgotado. Tem que arrumar o drone ainda. Ele tem que arrumar o drone ainda. É, gente, eu acho que por isso a gente já deve deixar aí um like, um comentário, uma inscrição no canal, porque o menino aí, ó, é trabalhador, entendeu? Até nas férias dele, ele tem que caminhar um monte, tem que arrumar drone, tem que gravar drone, né? Nas minhas férias eu trabalho pra Júlia. Coitado, gente, pior é que é verdade. Ai, ai. A gente, na sexta-feira, que era o último dia de trabalho, eu falei, nossa, tá feliz, Gui? Eu não sei por que eu perguntei isso, né? Porque o coitado, ele não vai entrar de férias 100%. Ele vai ter que entrar agora no segundo trabalho não remunerado dele, né? Que é gravar vídeo comigo. Ah, mas a gente se diverte, né? A gente gosta de compartilhar aí a nossa vivência, as nossas experiências com vocês. 8h04 da noite, a gente tá indo dormir, já estamos prontos aqui, né? Gui? Com o nosso saco de dormir. E tá bem frio hoje à noite, a gente teve que botar bastante casaco. Amanhã de manhã também o guia falou que vai ser bem gelado. Então a gente já tá com todas as roupas pra já sair pronto pra amanhã. Só botar casaco e deu. E, bom, vamos dormir que eu já não tô nem mais raciocinando direito. O dia hoje foi bem cansativo, a gente precisa descansar. Apaga aí a luz, Gui. Deu uma avalanche agora, né? É um caminho eclético, né? Dá um pulinho. 7 horas caminhando. Ai, gente, é só a metade. Chegando, Gui. Espero que sim.